salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou alto preço, e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que traz... Olá, bom dia. Cá estamos de novo para vos ministrar a Palavra de Deus. Desejo que tudo vos esteja a correr pelo melhor. Este é um tempo que é muito especial para toda a Igreja, especial para todos aqueles que nos estiverem a ouvir. Acredito que sim, que vai ser especial. E queria convidar-vos a todos a ouvir a Palavra de Deus dentro de instantes, mas por agora vamos ficar com o grupo de louvor que nos vai ministrar cânticos, música, celebração a Deus. Vamos todos celebrar. Até já. Olá a todos, desejo que estejam todos bem e agora vamos juntos louvar a Deus. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Oh, quão belo este nome é! Oh, quão belo este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão belo este nome é! Incomparável até. Oh, quão belo este nome é! Seu nome é Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é! Quão perfeito este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é! Incomparável até. Quão perfeito este nome é! Seu nome é Jesus. Quão perfeito este nome é! Seu nome é Jesus.
este nome é seu nome, Jesus. A morte vencida e o véu do rasgaste, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, invencível, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, seu nome, Jesus. Poderoso este nome é, 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 seu nome, Jesus. A morte vencida, o pecado vencido. Jesus é a ressurreição e a vida, e quem Ele crê viverá. Amém. Obrigado, Grupo de Louvor, por estes momentos bons, importantes. A Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor. É uma forma de expressarmos aquilo que vai dentro de nós, a nossa gratidão, a nossa alegria, a vitória que Deus tem todos os dias, nos tem dado dentro do percurso que fazemos, das batalhas, das dificuldades que enfrentamos, das alegrias que vivemos, de tudo isso. E este momento de celebração foi muito bom. Muito obrigado. Mas queria falar-vos acerca de uma habitação segura. Uma habitação onde tu podes viver, morar com segurança. Provavelmente alguns de vocês já estarão a pensar qual será o texto bíblico que eu aqui vou evocar ou aqui vou referenciar. Obviamente é o Salmo 91. Provavelmente, nesta altura, o Salmo 91 foi aquele texto bíblico que mais terá sido portanto, pronunciado, ou falado, orado, explicitado, seja lá o que for. Provavelmente foi o Salmo que mais usado foi mediante o tempo em que nós estamos a viver, nas circunstâncias em que estamos a viver. O Salmo 91. Alguns o sabem de cor. E este salmo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Provavelmente este foi o salmo que mais já se leu nesta quadra que nós estamos a viver. Mas algumas versões dizem: aquele que mora escondido na presença do Altíssimo vive descansado à sombra do Todo-Poderoso. E quero declarar: Deus é o meu refúgio, o meu lugar forte, confio plenamente nele, Deus te livrará de todas as armadilhas, ele livra-te das pestes malignas, cobre-te com as suas asas e estarás seguro. A sua verdade, as suas promessas que não falham, não falham. É para ti um escudo e uma armadura. A outra versão diz: aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente. Há palavras aqui que estão a ser repetidas nas diferentes versões, como morar, como habitar, descanso, refúgio,
mas importa-nos pensar sobre este habitar, morar. E outras versões referem que este morar, este habitar, refere-se como um lugar secreto. Tu que te assentas na presença de Deus e lá pernoitas, ou lá descansas, lá ficas. Então, e temos várias versões que nos falam acerca de outras coisas, e como uma, por exemplo, que refere o lugar secreto de Deus, do alto, do Todo-Poderoso, no qual tu podes repousar à sombra deste Deus que tem todo o poder. E é nesse ponto que tu dizes que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nenhum mal me pode acontecer, nenhum mal me pode suceder. Aquele que habita no lugar secreto de Deus. Então, fala-nos de uma morada, de uma habitação, fala-nos de permanecer, de dormir, de descansar no lugar secreto. Um lugar onde tu mesmo, nos tempos conturbados, tu podes dormir descansado. Provavelmente esta é uma mensagem que faz tanto sentido para ti, para mim, termos um lugar depois de termos uma azáfama, combates, lutas, especialmente quando há crises, termos um lugar onde podemos pernoitar, descansar, dormir, ficar seguros. Habitar é, neste sentido, o lugar onde tu te assentas como que num lugar onde podes governar, onde não perdes, onde ficas inseguro, mas com serenidade consegues olhar a situação e consegues dominar essa situação como que governando, como lugar de autoridade, de onde tens confiança, tranquilidade, de onde até formulas os juízos do que deves fazer e não deves fazer de forma serena, das escolhas que até podes fazer, das boas escolhas evitando as más escolhas, porque podes pôr desse espaço ou lugar como um direito que é teu, no qual tu habitas com o mesmo sentido que tem uma relação de casamento entre marido e mulher, porque ali escolheram fazer morada permanente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, esta relação, também referenciada no original, entre marido e mulher, escolheram habitar num determinado sítio. Nós escolhemos habitar no Altíssimo. Nós escolhemos habitar na sua presença. Nós escolhemos habitar no lugar seguro, no lugar secreto. Assim, este lugar acaba por ser um esconderijo, uma cobertura, como que uma proteção que serve de um lugar próprio onde podes permanecer de forma oculta, como sendo lugar secreto, próximo e de pertença. Todos nós precisamos de um lugar secreto, de um lugar onde estamos só nós e Deus. Esse lugar de silêncio, esse lugar de habitação onde tu e Deus conferenciam o que é que tu estás a sentir, o que é que estás a viver. Às vezes o que nós estamos a viver não é aquilo que na realidade é. Às vezes aquilo que olhamos não é aquilo que na realidade é, mas é aquilo que no lugar secreto, no lugar que nós temos direito, que Jesus Cristo conquistou para nós, na presença de Deus, é esse lugar onde percebemos qual é a realidade do mundo, da situação, dos problemas, daquilo que estamos a ver, do que sentimos, do que pensamos. É um esconderijo. E é interessante que Atos 6 nos fala desta importância deste lugar íntimo que já vamos perceber que ele é conquistado através de um caminho e que ele tem a ver com a oração. E, como sabem, oração e palavra de Deus estão sempre juntas, não são inseparáveis. Portanto, nós lemos a palavra, mas a oração ajuda-nos a pôr a palavra em prática. Eu não posso simplesmente saber que orar é importante se eu não tiver, que a palavra é importante para pôr em prática se eu não tiver o poder da oração para poder executá-la. Neste sentido, dizia um pregador que, quando usava o exemplo de um veado, que o veado, quando ele cheira o seu faro, consegue detectar água à distância de quilómetros. E quando ele detecta a água,
ele corre nessa direção. Não só porque tem sede, mas porque a água impede que os animais ferozes detetem pelo seu faro, pelo seu cheiro, detetem onde o veado se encontra. Então, quando tu estás cheio da palavra, tu também encontras um esconderijo. Um esconderijo que evita que os adversários, os que são ferozes, que te querem devorar, te possam incomodar no lugar secreto onde tu te encontras. Isto pode definir o lugar de confiança. Tudo isto que nós dissemos aqui define um lugar de confiança, de descanso, de segurança em Deus, de forma permanente. De forma permanente. Mas será que este lugar podemos assumi-lo como uma habitação garantida, ou este lugar podemos assumi-lo como garantido? Essa é uma questão que nós vamos tentar responder e que tu provavelmente também te tens confrontado que, de facto, se é ou não este um espaço garantido que nós temos. Não podemos, simplesmente, a Bíblia diz que Deus nos livra de todo o mal e isto é garantido. Não precisamos fazer mais nada. Vamos ver se assim é. Um esconderijo do Altíssimo não é algo garantido, como uma proteção invisível que nos pode proteger no momento em que estivermos a ser atacados ou porque somos cristãos e citamos o Salmo, nenhum mal nos acontecerá. Será que é por isso? Por sermos cristãos, por apenas citarmos o Salmo, por apenas o referenciarmos, que isso vai impedir de que nós não sejamos atacados ou não sejamos perseguidos por algo mal ou não que nenhum mal nos aconteça? Pode emocionalmente parecer confortável, mas o facto é que isso no dia a dia não funciona bem assim. O princípio é o mesmo de que vos falei na sexta passada, não nesta sexta, na outra sexta, em Tiago 1,23, que nos fala acerca daquele que ouve a palavra mas não a pratica, é semelhante ao homem que olha a sua face, o seu rosto natural ao espelho e logo sai da frente do espelho, se esquece tal como era. Assim é todo aquele que ouve a palavra mas não a pratica. Tu podes saber que a palavra tem poder ou que a oração tem poder em seus efeitos, mas tu precisas de pôr em prática. É aquela pessoa que compara-se ao espelho, o seu rosto para se conhecer, mas como se foi embora logo se esqueceu. Assim é todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. A Bíblia usa outros exemplos para nos ilustrar um pouco mais este princípio de pôr em prática aquilo que nós ouvimos. Em Provérbios capítulo 13 e versículo 4 usa que quem referencia de outra maneira que aquele que não pratica a palavra espiritualmente é definido como preguiçoso. Diz a Bíblia, preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13, 4. Em Provérbios, no capítulo 12, versículo 11, diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então, e Gálatas 6,7 diz: não se deixem enganar, Deus não pode ser zombado, Deus não se deixa zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Ou como diz o provérbio popular, a cama que fizeres, nela te deitas. Meus amigos, não há nada, meus irmãos, não há nada sem trabalho e, portanto, nada é garantido sem que tu e eu façamos a parte que devemos fazer. Precisamos trabalhar, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos ser praticantes da palavra. Se queremos o esconderijo do Altíssimo, se queremos que nenhum mal nos aconteça, nós precisamos fazer um caminho de conquista a esse lugar. E essa conquista passa pela oração. Deus não pode fazer o que te compete fazer. De outra maneira, estaria a promover a preguiça, que é algo terrível no reino espiritual. Quanto tempo lês a palavra? Quanto tempo oras? Quanto tempo é que tu levas para meditar naquilo que Deus escreveu, naquilo que Deus está a falar contigo? Quanto tempo é que tu levas para deixares que isso tenha lugar ou crie espaço no teu espírito, no teu coração?
Quanto tempo é que tu oras, é que tu tens de relação e intimidade com Deus? Isso é importante. Esse caminho para nós vivermos no lugar, no esconderijo do Altíssimo, nós precisamos fazer esse caminho, essa conquista. É algo que conquistamos, é algo que lutamos por ele, é algo que trabalhamos para o ter. Então, assim o Salmo 91 funciona, mas dá trabalho. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos meditar, vamos buscar a Deus. Então a questão que se coloca é: como posso conquistar este lugar de confiança? Bom, nós sabemos. Não sabemos se foi Davi, se foi Moisés quem escreveu este salmo. Pensa-se que um deles o escreveu, mas fosse quem fosse, este salmista está a falar da sua experiência ao ter encontrado esse lugar especial, seguro, secreto em Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas espiritual. É uma morada, é estar em presença com Ele, é estar em intimidade com Deus. É estar em intimidade com Ele, como todos sabemos, implica oração. Logo, o caminho para esse lugar é claramente visível. A oração. Bem visível na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de outros que nós vamos também falar. Mas Moisés, pensando um pouco em Moisés, como este exemplo de uma pessoa que nos pode ajudar a entender este caminho que se faz para habitarmos neste lugar, neste esconderijo do Altíssimo, Moisés esteve 40 dias e 40 noites na presença de Deus, sem comer nem beber. Diz-nos em Êxodo, no capítulo 24, versículo 18, diz que Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. Permaneceu no monte 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E às vezes nós perguntamos, bom, já estive 15 minutos na presença de Deus, já estive 15 minutos a orar. Bom, mas orar pode não ser intimidade, simplesmente orar podem ser só palavras. De que maneira que o tempo que tu estás com Deus afeta ou causa mudanças no sentido de prosseguires a encontrar este lugar de refúgio, este lugar secreto, este esconderijo. Moisés ficou ali, diz no Salmo, em Êxodo 34, 28, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água, e foi ali que ele recebeu a revelação da palavra de Deus, como nós conhecemos os 10 mandamentos. Ainda hoje é assim, quando tu estás na presença de Deus, Deus dá-te palavra revelada, Deus revela-te quem Ele é, Deus revela-te a sua palavra. Mas se tu não estiveres na tua palavra, quase que poderíamos exemplificar aqui o exemplo de Maria e Marta, quando elas estão juntos na mesma casa, podem ter momentos de intimidade diferentes. Maria escolheu ter uma intimidade com Jesus, não apenas ao nível físico, mas mais profundo, mais espiritual. Maria decidiu sentar-se junto de Jesus, ouvir aquilo que ele tinha para dizer. E às vezes nós precisamos de ficar no lugar secreto, conquistar esse lugar secreto onde ouvimos Deus. Precisamos desse espaço que é único, onde tu e mais eu somos únicos com Deus, e é onde nós conseguimos ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, aquilo que muda a tua vida, que muda a minha vida, aquilo que nos ajuda a mudar as coisas que estão fora de nós, os contextos, pode ser os contextos sociais, na família, questões de profissionais, seja ele aquilo que for, mas se nós não mudarmos, também não conseguimos ter capacidade para mudar nada que esteja ao nosso redor. Então, mas isto também é visível na vida de Davi, que escreve provavelmente a maioria dos salmos que conhecemos de louvor e adoração e que expressam esta intimidade com Ele. Então, Davi, ele é de facto um exemplo nessa intimidade, uma pessoa que nos mostra que conseguiu conquistar aquele esconderijo, aquele lugar lá no Altíssimo, aquele lugar de segurança, aquele lugar de proteção, aquele lugar onde só Ele e Deus percebem e conseguem entender o que é que se está a passar na realidade no exterior. Nesta perspectiva também podemos falar de Josué, que não saía da tenda da congregação. Diz-nos em Êxodo capítulo 33, versículo 11,
Diz que o Senhor falava a Moisés face a face, como fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, permanentemente no lugar aonde ele podia estar na presença de Deus. Lugar que tu queres conquistar, do esconderijo, algo que tens que desejar, algo que tens que lutar, algo que precisas lutar por ele, tens que desejar ardentemente. É um lugar que requer determinação. É um lugar no qual tu ficas com o marido e a mulher e que obstinadamente não abdicam, porque é um lugar que depois de uma batalha, de um combate, de uma luta, do desgaste do dia-a-dia, tu tens um lugar que é teu, de onde tu podes governar, aonde tu és, tu tens o direito de estar e seres quem és, teres a liberdade de estares à vontade, de estares em segurança. Bom, Daniel também é um exemplo que nós podemos seguir nesse sentido. Também conseguiu conquistar aquele lugar do esconderijo. 3 vezes ao dia Daniel orava. Daniel 6:10 diz-nos, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Amigos, não restam dúvidas de que o nosso caminho para alcançarmos o esconderijo do Altíssimo, que é tão importante, não restam dúvidas que é o caminho da relação com Deus, o caminho da intimidade. Se calhar tu hoje que me estás a ouvir nem conheces Jesus, ou até conheces, mas é muito importante que tu e mais eu possamos fazer este caminho, começarmos uma relação com Deus, até chegarmos lá àquele lugar de confiança interior, de paz interior, de serenidade, de tranquilidade. Tanta falta faz hoje, que é tão importante para os dias de hoje. Isso evita que tu estejas ansioso, evita que tu passes por depressões, evita que tu passes até por doenças mentais hoje, que tanta gente hoje sofre deste problema. Porque lá no esconderijo do Altíssimo tu consegues alcançar confiança, paz, tranquilidade, serenidade. Portanto, este lugar de habitação secreto e de proteção requer determinação, como alguém que obstinadamente ao querer não o quer abandonar, seja a que custo for. Requer trabalho para o conquistar, requer muita dor, requer muito sacrifício. Por isso, não pode ser abandonado, mas primeiro tens que o conquistar. É um lugar onde tu ficas cheio da presença de Deus, é de um lugar onde tu percebes que estás no controle, porque percebes que podes descansar no Altíssimo, à sombra do Onipotente, tu podes descansar. Então, muitas pessoas leem a Bíblia, mas não a colocam em prática. E depois dizem que não funciona. Mas porque não a praticam? Deixa-me usar aqui um exemplo caricato que é algo pelo qual nós estamos a passar. De facto, o Covid-19 só vive porque tem pessoas para viver. E de facto, a palavra de Deus, ela só tem eficácia na tua vida quando ela consegue habitar em ti. Nós não queremos cá o Covid na nossa vida, nós queremos a palavra, nós queremos Cristo, nós queremos Deus na nossa vida. Nós queremos estar nesse lugar da sua presença, onde estamos com Ele, conscientemente fazer esse caminho para Deus, onde esse lugar é tão importante, esse lugar tão importante para nós. Eu gostava de vos falar acerca de alguns exemplos que nos dão claramente essa ação posta em prática de alguém que conquistou esse lugar de confiança, esse lugar lá, esse esconderijo, esse lugar secreto. Em Atos, no capítulo 6, e nos versículos 2 a 4, diz, por isso há uma ameaça quando os discípulos, quando a igreja está a pregar a palavra de Deus, quando nesta missão trazer Jesus Cristo a toda a humanidade, como está escrito em Mateus 28, versículos 8 a 20, diz, por todo o mundo, a ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até ao fim. E nesta missão, Atos 6, 2 a 4, diz que os
os discípulos, eles se reuniram e falaram desta necessidade de se aplicarem à oração e de se aplicarem à palavra. Eram coisas que eram inegociáveis e, por sua vez, a palavra só se torna eficaz em ti quando tu oras. A palavra que te dá poder para cumprires. Então, vamos ver, dentro de alguns momentos, alguns exemplos. Mas por agora eu gostava de colocar-vos esta questão, que é, por outro lado, se o esconderijo do Altíssimo não é algo garantido, não é algo que está garantido sem nada a fazermos, já vimos que temos que trabalhar, temos que caminhar, fazer o caminho da intimidade, da relação. Também, por outro lado, o esconderijo do Altíssimo não é algo para onde nós fugimos com medo, como alguém que desiste do combate, foge como consequência disso, como consequência de ter sido derrotado. Não, o esconderijo do Altíssimo não é exatamente isso. Bom, até poderíamos pensar, usando aqui o exemplo de Moisés na caverna. Moisés na caverna, de facto, foi para um lugar físico, mas não estamos a falar de um lugar físico, nós estamos a falar de um lugar que é espiritual. O esconderijo do Altíssimo, ao contrário, é um lugar que ocupas em Cristo, que fazes dele o centro de comandos a partir do qual ficas possibilitado a fazer um combate mais eficaz, mais estratégico, com mais recursos, maior capacidade emocional, física, mas acima de tudo, maior capacidade espiritual. Porque tu estás na presença do Altíssimo, porque a presença do Altíssimo está em ti. Então, destes exemplos que eu agora vos vou falar. Em Atos, o capítulo 4, versículos 23 a 31, diz a palavra de Deus que nessa missão dos discípulos trazerem o Evangelho a todas as pessoas, ao mundo de então, tal como hoje temos essa missão de trazer Jesus à vida de todas as pessoas. Jesus é a solução para ti, Jesus é a solução para mim. Não há solução eficaz, duradoura, como a solução que há em Cristo Jesus, a salvação que Ele trouxe para ti e trouxe para mim também. Precisamos saber, precisamos ouvir, mas precisamos pôr em prática. Atos, no capítulo 4, versículos 23 e 31, diz que nesta missão os discípulos Pedro e João foram presos e que a igreja, ao ouvir isto, diz que se levantaram juntos a uma só voz e diziam: ó soberano Deus, fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. Mas no versículo 29 diz assim: agora pois, considera as ameaças. Estão eles a orar a Deus e dizem: considera, Senhor, as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, diz que aquele lugar tremeu, no lugar em que estavam reunidos, tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Bom, eu penso que nós não podemos encontrar uma melhor definição de alguém que encontrou o lugar do esconderijo do Altíssimo. Alguém que perante uma ameaça consegue pensar de forma serena, ficar em paz e olhar em frente nesta ameaça e conseguir corajosamente avançar frente a ela. É isto que nós encontramos. Estavam perante uma ameaça, mas não lhes bastou saberem ou até citarem o Salmo 91, mas eles precisavam de o ter inculcado no seu espírito, estar inculcado dentro deles, estar enraizado neles, ser alguma verdade que faz parte deles. A palavra de Deus tem que fazer parte de ti, não pode ser alguma coisa apenas tu citas ou falas. Tem que fazer parte da tua vida. Ela precisa mudar a tua vida. Ela precisa ser um contigo.
Então, no versículo 24, começaram a exaltar a Deus. Deus, tu és o Senhor dos céus e da terra. É importante, quando tu estás perante uma ameaça, tu louves a Deus, tu adores a Deus, tu exaltes a Deus, tu eleves o seu nome, porque o seu nome é um nome que é sobre todo nome. E no versículo 29, então, depois de terem exaltado a Deus, eles voltaram-se para o problema, oraram especificamente acerca do problema e pronunciaram a estratégia que naquele momento estavam a receber de Deus. Deus estava a colocar no seu coração, e que foi: Deus, estende a tua mão enquanto nós estamos em oração, estende a tua mão para curar, sarar, libertar e salvar pelo poder do teu Filho Jesus, com sinais, prodígios e maravilhas. Meus amigos, nunca é a ameaça que vence, mas é sempre Cristo que está em ti. Mas tu precisas estar no lugar da serenidade, no lugar da confiança, no lugar do esconderijo, no lugar que conquistas pela oração, pela obediência à palavra, pelo cumprimento da palavra. Eles começaram a orar por ousadia para cumprirem a missão de que foram chamados a cumprir. Tu e eu temos uma missão. Nós temos uma missão, mas temos Deus connosco, que está connosco na missão. Não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo todos os dias até ao fim. E logo ali mesmo desfrutaram e manifestaram este lugar que todos nós podemos encontrar em tempos de adversidade. Não só, mas sempre. Tais como os que vivemos no presente, como um encontro específico de oração. Se tornou o esconderijo, algo criado por eles no mundo espiritual, manifesto na terra, a partir do qual foram capacitados, conforme diz o versículo 29, para pregarem com toda a ousadia, com sinais, prodígios e maravilhas. É por isso que eu digo, o céu pode-se manifestar na terra. É verdade isto. Quando estamos cheios da palavra, da água, do adversário não consegue localizar-nos. Porque o diabo é atraído por aquilo que cheira mal, é atraído por aquilo que se deteriora, ou por aquilo que está em vias disso. Quando estás cheios da palavra, tu estás privado do inimigo, do adversário, de fazer mal algum. Também podemos ver o exemplo de Josué no capítulo 1 e nos versículos 5 a 9. Não vamos ler o texto todo, mas como já referimos atrás, diz que Josué, Deus fala com ele, em Josué, no capítulo 1, versículos 5 a 9, diz: não te deixes apartar das palavras deste livro, nelas medita dia e de noite, para que possas fazer cumprir fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e serás bem sucedido. Não fui eu que te ordenei a ti ser forte, corajoso, não te apavores, não desanimes, pois o Senhor teu Deus, Ele está contigo por onde quer que tu fores e andares. Deus está contigo onde quer que tu estiveres, mas tu precisas de estar no lugar de confiança nele. Josué fez esse caminho, tal como já tivemos a oportunidade de observar pela sua prática de oração e intimidade com Deus em Êxodo 33:11, tal como nós referimos. Mais tarde, Josué, ele é escolhido para substituir Moisés. Só quem conhece Deus e está habilitado para dar seguimento a uma missão tão ousada como foi esta, de liderar um povo que sai do Egito, liderá-lo para conquistar uma terra prometida, a enfrentar nações, povos gigantes. É uma missão ousada e por isso é que Deus diz para ele: não te espantes, não fiques desanimado nem desencorajado, mas medita na palavra. Josué conseguiu encontrar também este lugar de segurança e foi nessa confiança que as muralhas de Jericó também caíram. Há muitas muralhas hoje que se levantam como oposição, obstáculos que se levantam para te impedir de alcançares a terra prometida, ou o lugar
desse esconderijo para cumprir a missão. Há muitas muralhas, mas Deus está contigo. Tu precisas de estar no lugar da confiança também, porque Davi encontrou esse esconderijo pela intimidade que lhe permite superar o medo, obter competências e os tais recursos de força que lhe permitiram tomar atitudes de uma posição apropriada. Faça um problema, faça um gigante maior do que ele. É quase como estar numa central de operações, a partir de onde os conselhos de Deus, as armas de Deus e as estratégias de Deus se desencadeiam em nós. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A batalha não é carnal, mas espiritual, e que as nossas armas também são espirituais, como encontramos lá em Efésios, no capítulo 6. Então, é como estar em Deus num lugar de confiança, é como estar num centro nevrálgico, num centro estratégico, a partir de onde nós podemos governar, podemos comandar, podemos obter estratégias que nos ajudam na conquista dessa missão e que Deus tem para cada um de nós. 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 36 e depois 45 a 51, não vamos ler tudo, mas podem depois tomar nota e ler. Diz a Bíblia que neste exemplo de 1 Samuel 17, quando Davi tem que enfrentar o Golias, diz que o filisteu começou a vir na direção de Davi, o gigante começou a vir na direção de Davi, no versículo 48, 1 Samuel 17, e Davi correu para a linha da batalha para enfrentá-lo e, tirando uma pedra do seu alfoz, arremessou-a com a tiradeira, ou com a funda, e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. E Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada, na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu pós ele e sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou por matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, estar no esconderijo do Altíssimo é lugar de segurança, é o lugar que nós estamos não com medo, é o lugar secreto onde todos nós precisamos desse lugar secreto, é onde nós conseguimos receber de Deus estratégias para nós vencermos. Não podemos esquecer que Davi conhecia este caminho de relação com Deus, que o levou a conquistar este lugar seguro de confiança. Conhecia Deus, ele ouvia Deus, estava acostumado à presença de Deus, estava acostumado a este esconderijo, e isto ajudava-o a definir e a planear linhas de combate, linhas de batalha. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, tu que me estás a ouvir aí, criança, jovem, deixa-me dizer-te, tu e eu precisamos ter um lugar secreto onde Deus te diz a ti e a mais ninguém coisas que ninguém mais consegue ouvir nem perceber, mas que tu apenas consegues perceber, especialmente quando decides levar por diante a missão que Deus te chamou a cumprir, para ti, para a tua família, para a tua igreja, para a tua comunidade, para a tua cidade, para a tua nação. Há um lugar secreto aonde Deus te diz o que não diz a mais ninguém. Eu espero que tu consigas alcançar este lugar secreto. É pela oração, é pela palavra, é pela oração que fazemos este lugar para estarmos junto de Deus, no lugar, no esconderijo, no lugar de segurança, no lugar de serenidade, no lugar de paz. Que Deus te abençoe. Eu gostava muito que tu pudesses conhecer este Deus e que tu possas fazer este caminho de regresso a Ele, até esse lugar. Bom, eu gostava de orar por ti. Queria orar por ti neste sentido de te ajudar. Acredito na oração, no poder da oração. A oração tem poder, é eficaz nos seus efeitos, como diz a Bíblia. Quando eu oro, eu sempre oro para acontecer aquilo que eu oro. E por isso, gostaria de orar por ti, gostaria de orar por todos, gostaria
de orar inclusive por pedidos que foram feitos a semana passada, por cura, por tranquilidade, por vitória em áreas da saúde. Pedidos que foram feitos, pelos quais nós já oramos nos grupos, mas que também queria aqui de novo referenciá-los. E se tu estás aí e gostarias de receber este Deus que te pode levar até este lugar de intimidade, ou tu que o conheces, mas gostarias de ser mais persistente nesse caminho, então eu vou orar por ti e podes repetir comigo estas palavras. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por ter o privilégio de ouvir falar da Tua Palavra. E hoje mesmo, Senhor, eu peço-te que Tu me ajudes a buscar-te e a encontrar-te e a fazer contigo esse caminho, a encontrar contigo esse caminho de segurança, de serenidade, de paz, de tranquilidade, esse lugar de confiança dentro de mim, do meu espírito. Eu oro para que Tu me ajudes a conhecer Jesus, Tu me ajudes a conhecer esse Jesus que deu a sua vida por mim, que morreu por mim na cruz e que conquistou para mim uma vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte espiritual. Eu oro para que Tu me ajudes a ter um encontro com esse Deus maravilhoso, com Jesus Cristo, esse Senhor que me amou tanto e deu a sua vida por mim. Eu te agradeço que Tu me ajudes a fazer esse caminho, para encontrar, para estar contigo todos os dias, nesse lugar, nesse esconderijo que Tu preparaste para mim, nesse lugar de confiança. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que Tu abençoes estas pessoas. Se esta oração que Tu fizeste, acredita que Deus vai ajudar-te a encontrar esse lugar. Vou orar ainda também por outras pessoas e por outros problemas, por outras situações que também Deus vai operar na tua vida. Senhor, eu oro pelas famílias, oro por todos os meus amigos, oro pela igreja. Eu oro para que a igreja se multiplique todos os dias. Oro para que a igreja possa ousadamente fazer um caminho para encontrar esse lugar de segurança, mas que no sentido de cumprir a missão que Tu nos chamaste a cumprir, trazer Jesus à vida de todas as pessoas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, da nossa comunidade. Deus, que Tu nos dês ousadia, tal como nós vimos em Atos dos Apóstolos, em que perante uma ameaça eles se reuniram para orar. E eu oro para que Tu nunca nos ajudes a perder de vista Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Tu nos ajudes a focar Jesus, esse autor, esse consumador da nossa fé. Que Tu nos ajudes a olhar, a não retirar os olhos dele, mas a prosseguir nessa missão, certos de que Tu estás connosco, como nós já ouvimos. Estarei contigo todos os dias, até ao fim. Senhor, abençoa aquelas pessoas com necessidades na área da saúde e aqueles pedidos que foram feitos a semana passada. Oro para que Tu cures, em nome de Jesus, para que Tu tragas paz, para que Tu tragas restauração em todas as áreas da sua saúde física e também emocional. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Bom, eu desejo mesmo que Tu conheças este Deus tão fantástico, tão bom. Acredito no poder da oração. Acredito que tu vais ter um encontro com Deus. Acredito que Deus vai falar contigo. Acredito que Deus vai fazer sinais, prodígios, maravilhas. Aquilo que está escrito. A Bíblia fala que os céus e a terra passam, mas a sua palavra nunca mais, nunca passará. Ela sempre se cumpre. E eu oro para que tu a possas pôr em prática. Tenham um bom dia e que Deus, estou certo que Deus está convosco para vos ajudar.